Agora nós vamos repercutir essa decisão. Soane Guerreiro está agora com o senador Eduardo Girão. O senador é titular da CPMI do INSS. O ministro André Mendonça determinou, a gente está dando para vocês, uma investigação sobre os vazamentos das informações do Daniel Worcaro, que estão em poder da CPMI do INSS e também da Polícia Federal. Boa tarde, Soane. Boa tarde, senador. Um prazer receber o senhor aqui no Poder Expresso. Soane, minha querida, por favor, comece a entrevista para mim. Raquel, muito boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde, senador. Obrigada pela entrevista. Tivemos essa decisão divulgada há pouco. Quero saber a avaliação de vocês, se mesmo assim vão recorrer de alguma forma, como vocês avaliam essa decisão, então, de não ter mais esse acesso ou até do vazamento, uma possível investigação sobre o vazamento dessas informações. Muito boa tarde. Olha, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu acredito que todo tipo de investigação é importante. Não intimidação, são coisas totalmente distintas, né? Mensagens íntimas, eu também sou contra. Eu acredito que, inclusive, a CPMI do INSS recebeu muito menos informações, porque teve que ter um filtro, por isso que nós esperamos aqui semanas, porque a Polícia Federal fez um filtro e chegou muito menos informações do que tinha chegado lá atrás. Agora, investigação é o que a gente precisa fazer no Senado com a CPI ou CPMI própria do caso do Banco Master, ou será que não merece o maior fraude do sistema financeiro do Brasil? Até agora, a gente tem que ir pela CPMI do INSS, tem que ir pela CPI do crime organizado e não tem ainda uma CPI própria. E requerimento é o que não falta, com recorde de assinaturas. O presidente Davi Alcolumbre está sendo omisso, uma omissão institucional, um abuso de poder das suas prerrogativas de presidente do Senado Federal. Inclusive, o Partido Novo está entrando segunda-feira no comitê de ética aqui, na comissão de ética, pedindo o afastamento dele por não abrir essa CPI, CPMIs que tem recorde de assinatura, eu repito, de senadores e deputados. Então, eu acredito muito no trabalho do ministro André Mendonça, tenho muita confiança. Como eu estava ouvindo aí a Basília, a Raquel falando com Feitosa, é um ministro muito discreto, que não fica dando entrevista, como a gente vê outros ministros, falando de política. É um ministro responsável, e ele está tendo muito tato. Então, eu acho que é muito importante a gente ter atenção, nesse momento que a República está frágil, a gente está vendo a descredibilidade de praticamente todas as instituições, uma PGR calada em relação a ataque a jornalistas do Brasil, dizendo coisas violentas, coisa de máfia, sicário, e ameaçando o jornalista. Quem mais foi ameaçado? A gente até entrou com requerimento hoje, pedindo ao ministro André Mendonça para saber se vocês do estúdio estão também sendo ameaçados, se tem parlamentares que criticaram o Banco Master e o Worcaro, se estão nessa lista de monitoramento. Então, a gente precisa que toda a verdade venha à tona. Então, eu confio no ministro André Mendonça. Talvez tenha havido aí um exagero de mensagens pessoais entre o Worcaro e a namorada dele. Não sei até que ponto. Algumas coisas são de interesse público, sim. Quando fala ali, por exemplo, e eu acho que a defesa do Worcaro até citou isso, mensagens íntimas entre o ministro Alexandre de Moraes e o Worcaro, porque teve ali contato, inclusive, com a namorada na casa eu acho que do Worcaro, e a namorada de pijama, se cumprimentando, e depois, no dia da prisão do Worcaro, muitos contatos ali com o ministro Alexandre de Moraes, mensagens que são de visualização única, falando em bloqueio. Bloqueio de quê? Isso não é interesse público, esse bloqueio? É o quê? Da prisão do Worcaro, esse bloqueio, que foi naquele dia? É bloqueio da liquidação do Banco Master?
Será que depois Porque depois saiu também notícias dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teria ligado para o Galípolo 6 vezes, se eu não me engano, naquele período. Então, é o que esse bloqueio? Então, tem certas coisas que precisam ser passado a limpo e, inclusive, na próxima segunda-feira, o governador Romeu Zema, junto com a bancada do Novo, está entrando com mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, com essas mensagens que foram vazadas e que é importante que a população entenda o que é que está acontecendo e que o presidente haja. Porque o marasmo que você está vendo aqui, ó, esse é o Senado. Na sexta-feira, ontem nós não tivemos sessões no plenário. No mês de fevereiro nós tivemos apenas 2 sessões presenciais no plenário do Senado Federal. Eu nunca vi isso em 7 anos. Então, me parece uma operação abafa do Banco Master e nós não vamos desistir, porque a República precisa ser passada a limpo por bem dos nossos filhos e netos. Obrigada, senador, pela entrevista. Obrigado. Raquel, volto com você aí. Muito obrigada, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso.